Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo, bom feliz Dia das Mães para as mamães. Bom, a pedido de vocês e combinado, na verdade, entre a gente na sala, vou aqui apresentar o gabarito daquela atividade que chegamos a iniciar em sala de aula, mas não deu tempo de complementar, né? De continuar e acabar com ela durante o horário da aula. Tínhamos ali o caso da seguinte situação. Salário da pessoa, vou colocar aqui amarelinho. Salário da pessoa, R$ 1.782,90 por uma carga horária mensal de 160 horas. Ela era usuária de Vale Transporte, né? Ela faz uso de Vale Transporte. O custo dela é de R$ 5,95 para ir e de R$ 6,35 para voltar. Fechando a folha, a gente está apurando então a utilização dela do Vale Transporte do mês que está sendo finalizado, fechado, né? E naquele mês, por 21 dias, ela utilizou o Vale Transporte. Esses 21 dias foram, né, levados em consideração também no momento do cálculo do depósito do Rio Card dela, que a gente vai ver um pouco mais detalhado daqui a pouco. Além disso, ela fez 3 horas e 56 minutos de hora extra de 100%, e 7 horas e 22 minutos de hora extra de 50%. Por fim, ela teve alguns atrasos, provavelmente, e totalizaram em 4 horas e 57 minutos a necessidade de cálculo para obter o desconto dela, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, ou melhor, levando em consideração todo esse enunciado aqui, nós podemos fazer as contas mesmo fora de ordem, tá? Eu só vou aqui tentar seguir essa ordem somente para questão de organização. Então, primeira informação que trouxe aqui para calcular foi o Vale Transporte, né? O Vale Transporte, em que ela gasta R$ 5,95 para ir, R$ 6,35 para voltar, ao longo de 21 dias. Então, como é que foi feito o cálculo? Pegamos o valor de ida, o valor de volta, somamos para encontrar o custo diário com o auxílio transporte dessa colaboradora. Ela utilizou por 21 dias. Então, R$ 12,30 vezes 21 dá R$ 258,30. Esse daqui supostamente teria sido o valor do depósito que foi feito no Rio Card dessa colaboradora, ok? Mas, para a gente chegar à conclusão de qual valor será descontado no contra-cheque dele a título de Vale Transporte, nós temos que, além desta conta aqui, nós precisamos fazer também o equivalente a 6% do salário base. Cuidado para não confundir com o salário bruto, ok? 6% do salário base. Então, nesse caso, 6% de R$ 1.782,90. R$ 1.782,90, olha, é o salário base desse colaborador, ok? 6% de R$ 1.782,90 chega a R$ 106,97, né? Como é que faz essa conta? R$ 1.782,90 vezes 6%, resultando em R$ 106,97. Agora, você tem estas duas informações. Tem 106,97 e tem 258,30. Qual é o valor que será descontado no contra-cheque dele? Será sempre o menor. O menor entre as duas opções que nós temos. O depósito do Rio Card e os 6% do salário base. Nesse caso, quem é o menor? R$ 106,97. Esse será o valor que nós vamos lançar lá no contra-cheque, ok? Próxima conta, seguindo aquela ordem lá. Hora extra de 100%. Ela fez 3 horas e 56 minutos. Primeiro passo, converter. Já que a gente tem horas e minutos,
Então, a gente vai precisar converter tudo para minutos, ok? Como é que se converte 3 horas e 56? 3 horas é igual a 3 vezes 60 minutos e 56 minutos já estão, né, em minutos. Logo, 3 vezes 60 é igual a 180, mais 56. 180 mais 56 dá quanto? 236 minutos. Então, sabemos que ela fez 236 minutos após o horário de expediente dela, num período em que a hora extra equivale a 100%, ok? Hora extra de 100% por 236 minutos. Vamos ver? Então, temos que 236 minutos mais 100% é o valor que nós temos que pagar a essa colaboradora. Como é que a gente faz essa conta? Se eu sei que eu tenho que pagar 236 minutos, eu tenho que descobrir quanto que eu teria que pagar se fosse hora normal. Como é que faria isso? Pegaria o salário da pessoa, R$ 1.782,90, dividiria por 160, que é a carga horária mensal. Se eu divido o salário por carga horária mensal, eu descubro o salário hora. Esse daqui, no caso, seria o salário por hora. Eu não posso multiplicar salário hora por minuto. Então, eu tenho que converter salário hora em salário minuto. Como é que eu faço isso? Pegando R$ 11,14, com todo o restante do que consta na calculadora, e dividindo por 60. Quando eu divido por 60, eu vou descobrir o salário por minuto. Então, tem lá na calculadora 0,18 e mais os outros dígitos. Eu vou considerar tudo até o final. Pego esse salário minuto e multiplico por 236, que foi a quantidade de minutos que a pessoa fez de hora extra. 0,18 e mais o que tiver na calculadora, vezes 236 minutos, é igual a R$ 43,82. Esse seria o valor pago se fosse em hora tradicional, né? Hora de expediente da pessoa. Como foi feito em hora extra, essa pessoa vai ter direito a, nesse caso, 100%. Então, R$ 43,82 mais tudo que tiver na calculadora, somado aos 6%, vai chegar em R$ 87,65. Eu vou olhar o terceiro dígito, se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu arredondo. Nesse caso, foi preciso arredondar, então R$ 87,66 será o valor que eu deverei pagar no contra-cheque do funcionário a título de hora extra em 100%, ok? Próxima conta, hora extra 50%, que nesse caso foram 7 horas e 22 minutos. Mesma sequência de informações que a gente precisa obter. Converter para minutos, portanto, 7 horas e são convertidas dessa seguinte forma. 7 vezes 60 mais os 22 minutos que já existiam. Então, 7 vezes 60 é igual a 420. 420 mais 22 minutos, que totalizam 442 minutos. Eu sei que eu tenho um funcionário, então, que trabalhou 442 minutos num período de hora extra, cuja remuneração deve ser de pelo menos 50%. Nesse caso, a empresa paga os 50%. Eu tenho, portanto, minutos e eu tenho que converter o salário dele em minutos. O que eu faço? Mesma coisa que fizemos antes. Pego o salário da pessoa, divido pela carga horária mensal. O resultado desta informação eu divido por 60. Depois de apurado esse resultado, eu vou multiplicar por 442, que foi a quantidade de minutos. Eu encontro 82,08 e mais alguns dígitos. Eu vou continuar com tudo na calculadora. E nesse caso eu acrescento 50%. Ao acrescentar 50%, eu me deparo com o resultado de R$ 123,13,
que serão pagos a títulos de hora extra de 50%. Ok, pessoal? Essa pessoa, ela fez 4 horas e 5, essa pessoa, ela atrasou ao longo do mês 4 horas e 57 minutos. Então, a gente tem que calcular o que será descontado a título de atrasos. Como é que a gente faz isso? Converte as 4 horas e 57 em minutos. Logo, 4 horas é igual a 4 vezes 60, mais os 57 minutos, certo? 4 vezes 60 é igual a 240. 240 mais 57. 240 mais 57 é igual a 297 minutos. E é esse, né, essa quantidade de minutos que será o que a gente precisa descobrir por quanto será descontado a título de atrasos. Para saber o valor, vamos repetir aquela mesma conta. Salário da pessoa dividido por carga horária mensal. O resultado disso você vai dividir por 60. Ao fazer isso, você descobre o salário por minuto. Lembre-se que você tem que manter na calculadora todos os dígitos que ela oferecer, né? Não arredonde no meio do caminho. Então, ó, todo esse resultado multiplicado por 297. A calculadora vai te apresentar o resultado de R$ 55,16 a título de atrasos, né? Você vai descontar desse funcionário R$ 55,16 a título de atrasos. Pois bem, e aí a gente chega no início para preencher o contra-cheque. É óbvio que você poderia ter ido preenchendo esse contra-cheque ao longo do seu cálculo, né? Feito um cálculo, já poderia lançar no contra-cheque. Aqui, para facilitar os estudos, eu não fui apresentando parte a parte, também para facilitar a forma de apresentar. O que nós apuramos, então? Que no contra-cheque dele aparece a remuneração dele base, o valor que nós apuramos para hora extra, hora extra de 100%, o valor que nós apuramos para hora extra de 50%. Esses foram os proventos que a questão nos trouxe. Além disso, o Vale Transporte, nós identificamos lá duas necessárias contas e apuramos o menor deles, o resultado menor, e trouxemos para a coluna de descontos do nosso contra-cheque. E, além disso, a última coisa que nós fizemos foi calcular o atraso de R$ 55,16. Pois bem, até agora o que a gente pode fazer é somar os proventos. Ao somar os proventos, nós encontramos R$ 1.993,69. O contra-cheque não para por aí, tendo em vista que todos os contra-cheques precisam ter esta informação relativo à contribuição do INSS. Para isso, para calcular o INSS, nós vamos precisar do total de proventos, daí o 1.993,69 que apuramos aqui, menos salário família, nesse caso essa pessoa não tinha sequer filho, né? O enunciado não trazia esta informação. Também precisamos subtrair as faltas, que nesse caso o enunciado também não diz que ele faltou. E precisamos subtrair os atrasos, que sim, nesse caso, R$ 55,16. Então, para calcular o INSS, eu preciso do total de proventos e subtrair o atraso. Neste caso, certo, pessoal? Porque a fórmula está aqui. R$ 1.993,69 menos R$ 55,16 dá R$ 1.938,53. Esse é o valor de contribuição do INSS? Não, mas esse será o salário a ser considerado para o cálculo do INSS. O que você tem que fazer? Pega este salário, que é resultado daquela fórmula, e olha na tabela. Tabela essa que nós escrevemos em nossos cadernos
em nosso encontro, tudo bem? Cuidado na hora de pesquisar na internet para você não pegar a tabela do INSS vigente a partir de maio, porque a tabela vigente a partir de maio será considerada para a folha de pagamento de maio. E como nós ainda estamos em maio de 2023, momento em que estamos gravando e fazendo nossa avaliação, não tem nenhuma folha no Brasil que já tenha fechado o mês de maio, ok? Então nós vamos fazer considerando aquele que estava vigente até o mês de abril de 2023. O que nós vamos fazer então? Olhar a tabela, procurar este valor, R$ 1.938,53. Vamos olhar a tabela e procurar R$ 1.938,53. Não está na primeira faixa porque ela vai até 1.302. A segunda faixa, sim, ela vai até 2.571,29. Então, o nosso salário está aqui, né? Está entre este valor inicial e este valor final. Logo, este colaborador, ele contribuirá com o INSS considerando a segunda faixa. A segunda faixa atribui a necessidade de contribuir com a alíquota de 9% e ainda tem direito à dedução de R$ 19,53. Então, recapitulando, eu precisei apurar o salário de contribuição do INSS, que foi total de proventos, vou colocar em vermelho aqui, foi total de proventos, menos o atraso, nesse caso, né, gente? Senão teria que ainda, se fosse o caso, descontar faltas e salário família, mas nele não teve, nesse caso não teve, portanto, R$ 1.993,69 menos 55,16 totalizou em R$ 1.938,53. Olhamos a tabela, encontramos esse salário contribuição na segunda faixa, cuja alíquota é de 9% e tem uma dedução de R$ 19,53. R$ 1.938,53 vezes 9%, nós encontraríamos esse valor, porque a gente precisa multiplicar por 9% para poder entender qual seria a contribuição. Só que essa faixa, ela dá direito a uma dedução de R$ 19,53. Então, após apurar os 9% da alíquota, eu tenho que descontar R$ 19,53. Logo, R$ 174,46 menos R$ 19,53 é igual a R$ 154,94, que será, portanto, a contribuição para o INSS desse colaborador nesse respectivo mês. R$ 154,94. Então, trouxemos para o contra-cheque R$ 154,94, que era o que estava faltando, tá? Um pouco mais à frente a gente vai falar de imposto de renda, que neste caso aqui não tem também o pagamento de imposto de renda, tá? A gente vai entender por quê, mas vamos encerrar logo este contra-cheque. Temos aqui R$ 1.993,69 como total de proventos. Somamos todos os descontos para entender qual é o total de descontos, que nesse caso, R$ 317,07, 7 centavos. Como é que a gente apurou o salário líquido? É o total de proventos menos total de descontos. Isso é igual a salário líquido, que foi o que nós apuramos aqui, R$ 1.676,62. Ok? Bom, repare que nós ainda precisamos fazer o FGTS. Então, como é que a gente calcula o FGTS? Pegamos o total de proventos, deveríamos subtrair, se fosse o caso, de ter o salário família, não temos. Devemos subtrair o atraso, que nesse caso é de 55,16, e deveríamos subtrair as faltas, caso tivesse. Logo, R$ 1.993,69 menos R$ 55,16 é igual a R$ 1.938,53.
esse será o valor a ser considerado para fins de cálculo do FGTS. Pegamos esse valor e multiplicamos por 8%. Logo, o FGTS do mês deste colaborador a ser pago pelo patrão dele será de R$ 155,08. E aí nós complementamos e finalizamos o contra-cheque. Eis o contra-cheque, e aí você, com esse contra-cheque, você alcança 100% da questão. Ok, pessoal? Bom, conforme eu falei, vamos finalizar aqui só compreendendo por que nesse caso não teve imposto de renda retido na fonte. A memória de cálculo do imposto de renda retido na fonte é total de proventos, que nesse caso foi R$ 1.993,69, menos salário família, que nesse caso ele não teve, menos INSS de R$ 154,94, porque foi o cálculo que nós alcançamos, o resultado que nós alcançamos, menos falta, que neste caso não tem, o enunciado não traz essa informação, menos atrasos, que nesse caso foi de R$ 55,16, e por último, a gente descontaria os dependentes, na casa de R$ 189,59, cada dependente ou equiparado que tivesse até 21 anos ou 24 se estivesse matriculado em curso superior, ok? Nesse caso aqui, realizando esta conta, alcançamos o valor de R$ 1.783,59, ok? Esse valor nós temos que fazer o quê? Olhar na tabela. Volta. Vixe, Maria, peraí. Eu apaguei, foi? Pronto. Nossa, quase que eu perco o material. Aqui, então, ó, 1.783,59, ok, pessoal? E aí a gente olha para a tabela. Aonde é que nós vamos encontrar o R$ 1.783,59? Temos que procurar aqui. Nesse caso, ó, a primeira linha da tabela é até 1993,98, ou seja, ele está aqui, né? Ele está nessa faixa, do até 1903,98. Nesse caso, este jovem, ainda até abril de 2023, esse jovem está isento. Então, ele não vai ter imposto de renda para pagar. Se ele não tem imposto de renda para pagar, ele também não tem nenhuma dedução de parte do imposto, porque ele está isento, ok? Por isso que nós não tivemos neste contra-cheque o imposto de renda calculado. Ok, pessoal? Então, não tem mistério e eu desejo a vocês um forte abraço, ok? Um grande abraço, um forte abraço. Se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, me chama no WhatsApp. Por favor, não me chamem tarde da noite, não porque eu não gosto, mas é porque eu talvez não veja a mensagem e não possa ajudar vocês, ok? Tchau, tchau, pessoal.